Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Luciana e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e ter vocês aqui comigo. Hoje eu tenho uma palavra muito especial e já te convido para você ficar até o final, que é uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Desde já, o meu muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês que tem curtido a mensagem, compartilhado, que tem deixado um comentário para mim. Eu fico muito honrada e muito agradecida. Nunca é tarde para recomeçar. Os recomeços podem parecer ruins, porque a gente vai ter que fazer tudo de novo. A impressão que dá é que a gente está tendo todo aquele trabalho, aquele processo novamente, mas na verdade, tudo que a gente fez não vai ser exatamente igual. A gente entra num novo processo mais maduro, mais responsável, mais seletivo, entende? Por exemplo, muitas vezes nós passamos por relacionamentos ruins na nossa vida, por situações complicadas, e quando nós saímos dessa relação, passarmos a nos relacionarmos novamente, não vai ser a mesma coisa. Nós estaremos mais fortalecidos, nós estaremos mais seletivos, nós não iremos mais aceitar viver certas situações que nós vivemos anteriormente, algo que fizeram conosco, que nos machucaram. Nós vamos passar certamente a nos amar mais, a nos respeitar primeiro, entende? Agora eu me pergunto, se nós sabemos que Deus tem o melhor para a nossa vida, que quer o melhor para nós, por que nós continuamos insistindo em algo que nos faz mal, em algo que nos destrói fisicamente, mentalmente? Por que nós insistimos em algo que não é da vontade de Deus? Será que tudo isso que você está vivendo nesse momento é o que Deus tem para a sua vida? É o que você merece? Claro que não. Sabe, foi muito engraçado uma vez, porque eu estava relembrando todo o meu passado, chorando muito, e aí eu cheguei para Deus em oração, pedindo socorro, e porque eu queria reviver tudo aquilo que eu vivi antes, e que eu abandonei, que eu não deveria ter largado, e que eu queria voltar atrás, e coisas vinham na minha mente, sabe, tipo aquele povo no deserto, o povo quando estava no deserto, né, que queria sempre voltar atrás, e reclamava, né, de Moisés, porque ali não tinha nada, porque lá, pelo menos no Egito, eles tinham isso, tinham aquilo, mais ou menos por aí. E muita gente faz isso, né, é complicado. Mas Deus foi e falou comigo, né. E aí ele chegou para mim e disse assim: Luciana, você acha mesmo que eu não sou capaz de fazer infinitamente mais na sua vida do que tudo isso que você já viveu? E aí ele completou: recomece, e eu farei nova todas as coisas. E é isso que eu quero deixar aqui hoje para a sua vida. Que Deus é um Deus de recomeços. E nunca vai ser tarde. Nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde para recomeçar. Sabe, existem pessoas que por mais que você quisesse colocar ela no barco da sua vida, elas não poderiam estar, pois essas pessoas iriam fazer o seu barco afundar. É aquela frase que diz: peso morto, o barco afunda, né? Mais ou menos por aí. E não sei se você já ouviu falar na história de Jonas. A história de Jonas é muito interessante porque Deus ele tinha direcionado Jonas a uma missão que era ir até Nínive e fazer com que o povo se convertesse, se arrependesse dos seus pecados. Caso contrário, Deus iria destruir Nínive. E Jonas não quis obedecer a Deus e foi para o lado oposto. Então ele pegou um barco e foi para a Europa. E quando ele chegou no barco, quando ele estava no barco, começou a ter uma tempestade, né? E o barco estava indo afundar. Iria afundar porque Jonas estava no barco.
Então, por mais que Jonas fosse uma pessoa de Deus, um profeta, né, querido por Deus, mas ele estava desobedecendo a Deus. Deus deu um direcionamento, não vá para ali, vá para lá, né? A sua missão, o seu propósito hoje é aquele. E ele estava desobedecendo, ele não queria cumprir com essa missão. E o que foi que aconteceu? O povo lá no barco começaram a tirar a sorte para ver quem é que estava, o que estava acontecendo, quem é que estava causando esse transtorno todo, né? E caiu a sorte sobre Jonas, né? E até que Jonas foi e confessou toda a verdade, que ele estava desobedecendo a Deus e tal. E ele teve que ser lançado fora do barco para poder eles continuarem a viagem. E onde é que eu quero chegar com isso? O que eu falei nesse instante para vocês. Nem sempre a gente vai poder ter no nosso barco pessoas que a gente gostaria que tivesse. Existem pessoas que não fazem parte do nosso propósito. Isso não quer dizer que elas sejam más, mas elas não estão no rumo, eles não estão escritas para estarem ali fazendo parte daquela história. Não vão nos conduzir ao propósito que Deus tem para a nossa vida, sabe? E o que eu quero dizer com isso? É de suma importância que você entenda que se você insistir em manter no seu barco, no barco da sua vida, pessoas que Deus já mostrou para você que não é para estarem, e isso eu não estou falando só de relacionamento entre duas pessoas, relacionamento amoroso, qualquer tipo de relacionamento, né? Sejam amizades que estão te puxando para o lado errado, e enfim, se você insiste naquilo, automaticamente a sua vida ela vai caminhar para o lado oposto, e ela automaticamente vai ser destruída, porque ela não vai estar no centro da vontade de Deus. Então somos nós que decidimos quem vai estar no nosso barco, quem vai caminhar conosco. E para isso nós precisamos, claro, estar em intimidade com Deus, conversar com Deus, pedir para Ele estar sempre nos mostrando, nos direcionando quais são as pessoas certas para caminhar do nosso lado. Será que nós estamos com as amizades certas? Será que não existem pessoas que estão lhe levando para um caminho onde Deus já falou para você que não é bom? E depois, se nós insistirmos com isso, insistirmos como Jonas ir para o lado errado, e as coisas ruins começarem a acontecer, nós não podemos depois lá na frente chegar e dizer, e reclamar, e dizer para Deus, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? A desobediência. A palavra de Deus praticamente toda fala sobre a obediência e a desobediência. Que a obediência atraz bênçãos e a desobediência traz maldições para nossas vidas. Por mais que no momento você não entenda, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente, como eu falei no início, querer que aquela pessoa esteja no barco conosco, mas ela não pode estar porque você já viu que dá errado, você já viu que o barco está afundando, né? E por mais que seja difícil e a gente não enxergue no momento, Deus, Ele vê todas as coisas. Ele enxerga lá na frente, Ele vê coisas, Ele ouve coisas que a gente não ouve. Só Ele consegue ver. E Ele sabe que aquilo lá na frente iria estar desviando totalmente a gente do plano que Ele tem para nós. E assim, de forma ainda mais séria, estaria mudando o curso da nossa história. Se eu pudesse voltar atrás, sabe? E são tantas as vezes que Deus tenta nos mostrar, que tenta nos livrar de algo e a gente insiste, a gente parece que fica cega totalmente o nosso entendimento quando a gente quer uma coisa e a gente diz, não tem que ser aquilo, é aquilo que eu quero, igual criança birrenta, desobediente, sabe? Deus está mostrando que não é, e aquilo está sempre te puxando para trás, e você vê isso, e ao mesmo tempo você não quer ver. É uma bagunça total, né? E Deus, de todas as formas, Ele tenta nos livrar, Ele coloca pessoas ao nosso redor para falar com a gente,
para nos mostrar, para nos alertar de todas as formas. Nossa, foram muitas situações em que Deus tentou me alertar e me livrar. E eu não queria ver. E eu tô aqui hoje para dizer para você: escute Deus, escute o que está à sua volta, o que está acontecendo ao seu redor. Não relute. Deixe para trás e recomece tudo de novo. Mas talvez você possa ter passado por uma situação de separação, por exemplo, que você está desacreditado, que possa reconstruir, recomeçar essa relação, ou seja, um namoro, um noivado, ou mesmo você teve um problema no seu trabalho e foi demitido e acredita que vai ser difícil recomeçar tudo aquilo, ou conseguir um novo emprego e recomeçar. Muitas são as situações que a gente pode estar enfrentando no momento. E muitos de nós estamos desacreditados que é possível esse recomeço, que é possível começar tudo de novo. E da mesma forma que nós não conseguimos acreditar no nosso recomeço, nós pensamos assim do outro. Pessoas que, por exemplo, entraram para vícios em drogas, bebida, prostituição, pornografias, enfim, e você olha a pessoa praticamente destruída e você diz: não, aquela pessoa não tem mais jeito. Não tem como ela se reerguer, ela recomeçar no estado que ela tá, só um milagre. Por que será que a gente tem a mente tão limitada? Por que será que Deus não pode fazer um milagre na vida de qualquer pessoa? Ele pode todas as coisas. Basta que a gente se volte para Ele, se humilhe, vá na presença dEle, coloque nosso coração diante dEle, se aquebrante, e não há que Deus não possa fazer. Um dos motivos que nos impedem de reconstruir é a gente ficar colocando desculpa para o que nós fizemos, para os nossos erros, em vez de reconhecê-los. Para reconstruirmos algo, é importantíssimo a gente parar e reconhecer todos os nossos erros para a gente começar zerado, sabe? Por muito tempo, durante o meu casamento, eu dizia que eu não amava o meu marido. Pelo simples fato de eu idealizar um príncipe encantado na minha mente. Eu queria que o meu marido fosse um príncipe encantado, que não tivesse defeitos, né? E isso não existe. Então era uma fantasia que eu tinha criado desde a minha infância e aquilo me bloqueava. E por eu ficar criando isso na minha mente, eu não enxergava os meus erros. Eu só olhava para os erros dele. E isso tem destruído muitos casamentos. Porque para um casamento, por exemplo, dar certo, a gente precisa estar em acordo, a gente precisa estar em unidade, a gente precisa estar buscando olhar para o outro, tentando fazer ele feliz. A gente precisa estar olhando para dentro da gente mesmo e enxergando onde é que a gente está precisando melhorar, o que a gente pode fazer para agradar o outro de alguma forma. Ele chegou cansado do trabalho, o que eu posso fazer, né? Como esposa, uma massagem, eu posso servi-lo de alguma forma, e da mesma forma vice-versa, o marido, né? Existem muitos casos em que a esposa que sai para trabalhar e o marido fica em casa, ajudando, né? Que é um caso também importante de se colocar aqui, que tudo na vida tem o seu momento, cada um tem o seu papel no casamento, mas existem situações onde naquele momento o esposo não está tendo trabalho, né? Isso não quer dizer que a mulher vá humilhar o homem porque ele está sem trabalho naquele momento. Não. O homem, segundo a palavra de Deus, ele é o cabeça do lar, né? Ele, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do lar, né? Então, a gente tem que, como mulher, respeitar aquele momento e ele vai estar ajudando de alguma forma, né? Então,
A gente quer que o outro mude e seja como a gente quer, né? Um homem romântico, atencioso, carinhoso, cheio de qualidades, né? Não cometa erros, né? Não tenha falhas. Mas e nós? Será que nós estamos olhando para dentro de nós mesmos? Será que nós estamos procurando essa mudança para haver realmente ali um relacionamento saudável? E isso vale também para relacionamento com pais, com relacionamento com os filhos, né? Nós pais exigimos que os nossos filhos nos respeitem. Não me desrespeite, meu filho. Mas e você, pai e mãe? Você tem respeitado os seus filhos? Porque a palavra de Deus, não sei se você sabe, diz: filhos, obedeçam seus pais. Agora ela também diz: pais, não irriteis vossos filhos. Então a gente precisa conhecer toda a palavra e não tirar um simples versículo e colocar a nosso favor. Recomeçar muitas vezes vai mexer em nossas feridas passadas, na nossa alma, coisas realmente que estavam lá atrás e machucaram, mas é muito importante que isso seja feito para que você comece do zero e reconstrua da forma correta a sua vida. Muitas vezes será necessário você pedir perdão, ou você ser perdoado de alguma forma, ou você reconhecer que precisa perdoar alguém e ir até aquela pessoa e pedir perdão. E abrindo um parêntese, perdoar não quer dizer esquecer. A gente perdoa porque é uma decisão e a gente faz por obediência porque nós somos cristãos. Então, é nosso dever perdoar e com o tempo, Deus vai tratando o nosso coração, as nossas feridas. A gente faz a nossa parte e depois Deus faz a parte dele. É impressionante quando Jonas chega na cidade de Nínive e aí ele coloca toda a situação para lá, para os habitantes e fala que Deus vai destruir a cidade. E aí imediatamente eles se reúnem, o rei dá um decreto que o povo se humilhe, comece a orar e clamar a Deus, né? E ele diz assim: todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos, violência, talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos, né? E tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha dito, como tinha ameaçado. Deus é um Deus de misericórdia, graça e perdão. E Ele ouve a nossa oração, principalmente quando Ele vê ali um coração contrito, um coração verdadeiramente arrependido, que deseja recomeçar da forma correta. Nessa história nós podemos ver também o quanto Deus ele nos quer por perto, que nós nunca podemos ir para tão longe, onde Deus não possa nos ver, onde Deus não possa nos alcançar. O meu desejo é que você saia desse vídeo hoje com a certeza no seu coração de que nunca é tarde para recomeçar. Nós somos humanos, nós vamos cair, nós vamos falhar, mas nós estamos em Deus e nós temos um Deus que nos ergue, nos coloca de novo no caminho, no percurso e diz: eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo. Deus é um Deus de recomeços e Ele só espera por uma atitude minha e sua. Lembra da história do filho pródigo? Em que o filho pegou toda a riqueza, saiu para o mundo e aí depois ele reconhece que ele errou, que ele nunca devia ter saído da casa do pai, onde ele tinha tudo do melhor, onde ele tinha amor, ele tinha carinho, com certeza, né? E aí depois que ele reconheceu que ele já estava no fundo do poço, ele voltou e foi recebido de braços abertos. É esse o nosso Deus, é esse o seu Deus, o seu Pai, que está de braços abertos esperando por você. Não importa a situação que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito lá atrás, Deus não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o seu coração. O que está no seu coração? Você reconhece que errou, que precisa recomeçar, que quer recomeçar?
quer fazer tudo diferente na presença dele, ter uma vida com ele. É isso que você precisa, é isso que basta para recomeçar. Que nós possamos recomeçar, olhar para dentro de nós e recomeçar quantas vezes forem necessárias para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Então não saia sem deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhe para que outras pessoas também escutem essa palavra e sejam edificadas. E não esqueça de me seguir aqui no canal para a gente estar juntinho como família. Deus abençoe sua vida.